Olá, meus caros, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam todos muito bem. Então, vamos continuar com as nossas aulas, né? Hoje a gente vai falar sobre integrais impróprias. Acho que é o último ponto do programa, tá? Então, essa vai ser, digamos, a última aula da parte do programa, previsto, né? E eu pretendo fazer ainda uma ou duas aulas extras, tá? Para complementar coisas. Muito bem. Então, o plano de aula hoje vai ser o seguinte: a gente vai começar falando sobre áreas de regiões não limitadas, tá? Em seguida, a gente define o que são as integrais impróprias e vamos fazer alguns exemplos. Tá certo? Então, vamos lá. Começando. Regiões planas não limitadas. A definição é a seguinte, olha, dizemos que uma certa região ômega, então aqui tem um desenho, né? Uma região ômega do plano cartesiano, ela é limitada se ela pode ser incluída em um retângulo, tá? Então, por exemplo, eu posso cobrir essa região aqui, ó, com um certo retângulo aqui, ó. Então, ela é limitada. Quando isso não for possível, a gente diz que a região é não limitada, ok? Bom, como a gente está falando que vai falar sobre integrais, e as integrais foram motivadas pela noção de área, né, de regiões planas, uma pergunta que a gente pode colocar é se toda região ilimitada ou não limitada tem uma área finita, tá? E a resposta é não. Então está aqui, ó. Ao contrário do que se poderia imaginar, regiões não limitadas podem ter uma área finita, né? Se ela for afinando muito rapidamente, ela pode ter uma área finita, mesmo sendo uma região não limitada. Ok? Então, para exemplificar, vamos pegar uma situação bem simples. Olha, vamos considerar uma sequência de retângulos, R0, R1, R2, R3, R4, etc., etc., onde cada um desses retângulos ele é um retângulo com base unitária, e a altura da forma HI é 1 sobre 2i. Então, primeiro, por exemplo, quando I é o índice 0, isso aqui é 1 meio elevado a 0 é 1. Então, é esse retângulo aqui, ó. Quando o I é 1, né, que seria quando esse I aqui é o índice 1, então vai ser meio. Então, está aqui, ó, a altura é meio. Quer dizer, todos os retângulos têm base unitária, mas tem a altura que vai diminuindo sempre a metade do anterior. Ok? Então, se você colocar essa família infinita de retângulos uma ao lado da outra, como está sugerindo aqui o desenho, ó, você vai ter uma região não limitada, porque isso não termina nunca, né? Esse número aqui, por maior que seja o índice I, nunca é zero. Ok? Então, matematicamente, existe um retângulo com uma altura infinitamente pequena, ok? E a soma das áreas vão dar uma PG, né? Porque isso aqui tem área 1, isso aqui tem área meio, isso aqui tem área 1/4 e assim por diante. Tá ok? Então tá aqui, ó. Se colocamos esses retângulos um ao lado do outro, forma-se uma região não limitada, cuja área A é a soma dos termos de uma PG, uma progressão geométrica de razão meio. Aí vamos relembrar, né? A soma dos termos de uma PG, cujo primeiro termo é A1 e tem razão Q, então, essa PG vai ser, o primeiro termo é A1, o segundo termo é A1 vezes a razão, o outro termo é A1 vezes a razão ao quadrado e assim por diante. Tá? Então, a soma dos termos tem uma fórmula que vocês devem lembrar lá do colégio, né? 1 mais Q2 mais Q3, infinitamente, né? Uma soma infinita, você vai ter, então, o resultado é A1 dividido por 1 menos Q. Essa série aqui, essa soma aqui, soma infinita, ela só converge se o módulo de Q é menor que 1. Porque quando o módulo de Q é maior que 1, isso aqui vai para infinito. Né? Ou fica somando, subtraindo, não tende para nada. Isso vocês devem lembrar lá do colégio, né? Então você vê que, por exemplo, naquele caso lá, você tem meio, 1/4, 1/8, não é isso? Então, seria isso aqui, ó. A área daquela figura, formada pela sucessão de retângulos, tem o primeiro que tem área 1, o segundo que tem área 1 meio, o terceiro é 1/4, então é uma PG, essa aqui é a soma dos termos de uma PG de razão meio, e cujo primeiro termo aqui é 1, né?
Então, o resultado disso aqui, ó, você vai botar 1 aqui, dividido por 1 menos meio, vai dar 2. Tá? Então, aquela figura anterior é uma região ilimitada, porque isso aqui não termina nunca, vai embora, toda a vida para a direita, tá? Mas ela tem uma área finita, que é igual a 2, tá certo? Ok. Então, o que a gente vai fazer agora, ao invés de pegar regiões muito simples como aquelas, a gente vai considerar regiões um pouco mais complicadas, mas não totalmente gerais, né? Na realidade, a gente está interessado em olhar áreas de regiões não limitadas, mas que estejam relacionadas com o gráfico de uma função. Então, por exemplo, vamos pegar esse exemplo aqui, ó. A gente vai considerar sempre uma função, por exemplo, de 0 a infinito, né? Esse 0 aqui é só para fixar, né? Pode ser um outro valor qualquer. Uma função contínua e positiva, que tenha assíntotas horizontal, aqui, por exemplo, e ou vertical, essa aqui, por exemplo, que sejam dadas respectivamente pelos eixos x e y. Tá? Vamos olhar primeiro esse caso. Muito bem. Então a pergunta é, podemos afirmar que a região sobre o gráfico de f no intervalo 0 a infinito possui uma área finita? Podemos refutar? Então, para tratar questões desse tipo, vamos decompor a região em duas partes, como ilustram as figuras abaixo. Ou seja, eu vou, para analisar a área daquela figura anterior, eu vou fixar um valor aqui, por exemplo, esse B aqui podia ser o valor 1. E eu olho para esse pedaço que esteja abaixo e tendendo para infinito para o lado direito. E aqui, eu vou pegar essa outra parte como sendo a área com o gráfico tendendo para mais infinito na vertical aqui, ó, tá? Então, aquela figura pode ser decomposta nessas duas. Então, se eu somar essa área aqui, caso ela exista, né, com essa área aqui, eu tenho a área da figura anterior. Tá certo? Muito bem. Então, vamos pegar um exemplo aqui para começar. Olha. Como exemplo do tipo 1, tá? Porque eu estou afirmando que isso aqui é figuras do tipo 1, esse aqui é figuras do tipo 2, tá certo? Então, como exemplos do tipo 1, consideremos a região não limitada, ômega, que se situa abaixo do gráfico dessa função aqui, ó, f de x igual a 1 sobre x2. Tá? Então, você tem essa região aqui. Tá? Então, como é que a gente calcularia a área dessa região? Bom, a ideia é muito simples, né? A gente já sabe que se a região fosse limitada, por exemplo, de 1 até um determinado número b, por aqui, ó, então essa área daqui até aqui, a gente é a área abaixo do gráfico de uma função positiva. Então, a gente tem um teorema fundamental do cálculo, né? Que diz o seguinte, vamos chamar A de B, a área de 1 até B. O B, digamos que seria um número arbitrário que eu fixei aqui, que vai variar, tá? Eu fixo um valor qualquer. Aqui ou aqui, não importa. Fixo um valor arbitrário. E aí, pelo teorema fundamental do cálculo, eu sei que a área daquela região que fica acima do intervalo AB, quer dizer, abaixo do gráfico, mas acima do intervalo 1B, ela é dada por essa integral. E o teorema fundamental do cálculo diz que para resolver essa integral definida, eu tenho que achar a primitiva de 1 sobre x2. Ora, a primitiva de 1 sobre x2 é menos 1 sobre x. E aí, né, o teorema fundamental do cálculo diz que esse valor aqui, eu substituo 1 sobre x do ponto B, vai ficar menos 1 sobre B, menos, que é do teorema, o x no 1, fica 1 sobre B, fica menos 1 sobre B mais 1, não é isso? Então, está aqui, ó. Então, essa área que vai de 1 até B, daqui até aqui, tem dado por essa forma. E aí, então, a gente vai fazer o seguinte, definimos a área da região não limitada como limite de A de B quando B tende para infinito, tá? Então, a gente vai fazendo o B tender para infinito, o resultado, nesse exemplo aqui, vai dar 1. Então, essa figura aqui não limitada, que vai daqui e continua indefinidamente para a direita, ela tem área 1, definida dessa forma, tá? Definida como limite das áreas de 1 até B, quando eu faço B tender para infinito, que é o limite disso, e a gente sabe que o limite disso aqui, quando B tende para infinito, isso aqui tende para 0, então fica só 1, certo? Muito bem. De um modo geral, dado uma função do intervalo de A até infinito, nós denotamos dessa forma aqui, ó. A integral de A até infinito de f de x dx é, por definição, o limite de A de B quando B tende para infinito. Tá certo? Foi o que a gente fez para a área, mas
Pode ser uma função qualquer, não precisa nem ser positiva, tá? Se esse limite aqui existe, tá, dessa expressão aqui, a gente diz que essa integral aqui, ó, é uma integral imprópria do tipo 1. E que se ele existe, a gente diz que a integral converge. Tá? Caso contrário, dizemos que ela diverge. Tá? Se esse limite não existir, tá? Então essa expressão aqui não significa nada. A gente diz que ela diverge. Tá? Se esse limite existe, então esse símbolo aqui, essa expressão aqui, é chamada uma integral imprópria do tipo 1, que converge. O valor do limite, se a função f for positiva, isso representa uma área de uma região ilimitada. Ok? Muito bem. Tipo 1, porque a gente está separando aqui os dois casos, né? Tipo 1 que vai para a direita, tipo 2 que sobe. Ok? Muito bem. De modo análogo, a gente podia olhar para o lado esquerdo, né? Em vez dessa função ser definida de a até infinito, a gente pode pegar uma função agora definida de menos infinito até um valor b. Então, nesse caso, você vai olhar o limite desse ponto aqui, ó. B está fixo, tá? E o limite aqui é menos infinito. Então, você olha para a integral de a até b e faz o a tender para o infinito. Então, seria, em vez de ir para frente, vai para trás, né? Em vez de ser infinito para a direita, você vai pegar infinito para a esquerda. Tá certo? Se esse limite existe, a gente diz que essa integral aqui, que também é do tipo 1, né? Porque é assim, corresponde às assíntotas horizontais, tá? Então, a gente diz que ela é convergente. Tá certo? Então, a gente pode fazer o seguinte, olha. Nós temos a seguinte notação. Integrais impróprias do tipo 1. Isso aqui, que significa esse limite, quando a tende para menos infinito. Esta outra aqui, que foi que a gente viu originalmente naquele exemplo, é o limite quando b tende para infinito aqui, ó. Tá? E também tem o caso de menos infinito a mais infinito. Aí a gente vai olhar para a integral de a até b. Primeiro a gente faz o a tender para menos infinito. Se esse limite existe, aí vai depender do b, né? Porque esse cara aqui que está variando. Vai depender do b. Aí, porque se esse limite existe, a gente faz em seguida o b tender para mais infinito. Tá certo? B tender mais infinito. Então são as integrais impróprias do tipo 1. Muito bem. Agora vamos olhar para o do tipo 2, né? Então, como um exemplo do tipo 2, consideremos a região não limitada ômega que se situa abaixo do gráfico dessa função aqui, ó. Então, por exemplo, quando x tende para zero, essa expressão aqui tende para infinito. Então, é assim, ó, tá? Ela tem esse formato aqui. Ou seja, corresponde a uma assíntota vertical. Ok? Então, a integral de 0 a função está definida de 0 a 2, não está definida em zero, porque isso não faz sentido, tá? Tem uma assíntota vertical. Então, se eu quisesse calcular a área dessa figura aqui, eu não posso aplicar diretamente o teorema fundamental do cálculo, como não podia naquele caso, porque o teorema fundamental do cálculo é sempre uma função definida no intervalo AB com valores definidos, o A e o B, né? Porque a gente tem que pegar a função no ponto A e no ponto B. E aquela integral no ponto de A até B, ela corresponde a uma partição, né? Pegando um ponto daqui, essa extremidade esquerda, eu vou dividir em vários pedacinhos a extremidade direita. No intervalo de 0 a infinito, você não pode fazer isso. O delta x, para um intervalo que vai de A até infinito, você não pode ter um delta x finito, pequeno, né? Porque você vai ter que dividir em n partes, você vai sobrar sempre um pedaço muito grande. Por isso que não faz sentido. Tá? Por isso que se chama integral imprópria. Então, uma integral imprópria é o limite de integrais de rima, né? Muito bem. E nesse caso aqui, como é que a gente faz? Então, a pergunta, vamos fazer essa observação. Ó. Esse exemplo aqui, ela é a derivada, já peguei uma coisa direta, né? Essa função aqui é a derivada dessa função aqui, ó. Y(x) é a primitiva daquela função. Mas, a rigor, não podemos aplicar o teorema fundamental do cálculo diretamente. Por quê? Justamente porque esse intervalo aqui, ó, a função não está definida, é um intervalo aberto. E quando a gente vai definir as somas de rima, você tem que pegar sempre o intervalo fechado, porque começa do 0 até 1, 0 até 2, vai ser dividido em n pedaços. Você não pode incluir o zero, porque no zero a função não está definida. Certo? Então, ela não é uma integral de rima, é uma integral imprópria. Okay? Então, a resposta é que eu não posso aplicar o teorema fundamental teorema fundamental do cálculo. Até poderia, né, assim, digamos, formalmente, mas a rigor não pode.
Aí toda integral imprópria é um limite de integrais. Então a resposta é essa, né? Mas nesse caso, você teria o quê? Vamos lá. Como a assíntota aqui corresponde ao ponto zero, né? Porque é nesse ponto que essa função se anula, então a gente tem que calcular a integral de a até 2, depois fazer o limite quando a tende a zero pelo lado direito. Ok? Bom, como isso aqui, 1 sobre 2 raiz de x, é a derivada do raiz de x, então o teorema fundamental do cálculo diz que ó, a integral de a até 2, se a primitiva de 1 sobre 2 raiz de x é o raiz de x, então vai ficar a raiz de 2, né, a raiz desse ponto, menos a raiz desse ponto. Isso aqui é o teorema fundamental do cálculo, que diz como é que eu resolvo, tá? Calculando a primitiva. Esta é a primitiva desta função aqui, tá? 1 sobre 2 raiz de x. Agora eu vou usar o limite. Quando eu passar o limite, eu vou ter essa expressão aqui, ó, essa expressão aqui corresponde ao limite. Então você vai ter o seguinte, ó, essa expressão é o limite disso, mas isso é igual a isso, então é o limite disso. Quando o a tende para zero, isso aqui vai dar zero, né? Porque a raiz quadrada é uma função contínua, vai dar raiz de zero, que é zero, sobra a raiz de 2. Então, aquela região ali, ela tem, essa região daqui até aqui, ela tem área raiz de 2. Tá? Mas é uma região não limitada. Por quê? Porque isso aqui não termina nunca. Isso aqui vai subindo assintoticamente toda a vida, toda a vida, toda a vida. Mas o resultado é raiz de 2. Ok? Então, de novo, de um modo geral, dada uma função definida de a até b, tomando valores em R, se o limite dessa função f de x, quando x tende para a por valores positivos, tá? De a até b. Esse mais aqui está demais, né? De a até b. Quando x tende para o valor da assíntota, aqui no a tem uma assíntota, né? É mais infinito ou menos infinito. Então, nós definimos essa expressão aqui, é o limite quando c tende para a mais, tá? A potência mais, né? Tomando valores até b. O b está fixo, tá? Da mesma forma, você tem essa aqui, ó, com o caso negativo. Mas antes disso, olha, essa expressão em 2 aqui é denominada integral imprópria do tipo 2. Então, o tipo 1 é sempre quando tem assíntota horizontal. O tipo 2 é quando tem assíntota vertical. Tá? Se o limite existe, dizemos que a integral imprópria converge. Caso contrário, dizemos que diverge. Então nesse caso aqui, ó, quando você tem tendendo pelo lado esquerdo mais ou menos infinito, então o limite é c tendendo a a, por valores positivos. Tá? E também, quando tende para b por valores menores, né, b menos, então isso aqui é o limite quando você faz agora o C tender para B. Então, esse B, esse cara aqui que está variando. Aqui é esse cara que está variando, tá certo? Então, essa representação, quer dizer, uma integral imprópria, né, que corresponde a assíntotas, é sempre o limite de integrais definidas. Ok? Muito bem. Vamos analisar uma função que a gente consegue fazer as contas de maneira bem simples, que é a função potência com expoente negativo. Vamos chamar de fp, de 0 a infinito, a função definida como x elevado a menos p, onde p é um número positivo, tá? Então, isso aqui, na realidade, isso aqui é 1 sobre x elevado a p, tá? X elevado a menos p é a mesma coisa que 1 sobre x elevado a p. Vamos, então, ver como é que vamos calcular integrais impróprias para essas funções, tá? Então, observe que as funções fp, ela tem os eixos horizontal e vertical como assíntotas, tá? Por quê? Porque quando x tende para mais infinito, essa função tende para zero, né? Lembra que isso aqui é 1 sobre x elevado a p. Tá? Então, zero, tendendo a zero no denominador, a função, tendendo a infinito no denominador, a função vai para zero. Tendendo a zero no denominador, a função vai para mais infinito. Tá? Muito bem. Então, essas funções, elas têm um gráfico parecido com essas que a gente viu aqui, né? Para cá e para cá. Por exemplo, aqui tem esse meio aqui, mas isso aqui na realidade é x elevado a menos meio, né? Porque a raiz de x é x elevado a meio. Então, essa aqui é uma daquelas, certo? Muito bem, então, vamos lá. Então, vamos fazer o seguinte, para não ficar muito confuso, vamos dividir essa potência no primeiro caso p igual a 1, depois o p maior que 1 e depois o p menor que 1, vamos ver o que acontece. Então, vamos analisar essas funções. Então, vamos começar com p igual a 1.
P igual a 1 é exatamente 1 sobre x, assim, ó, tá? E aí a integral de 0 até x, ela é imprópria no zero, porque tem uma assíntota aqui, e ela é imprópria no infinito também, né? Porque não limitada. E então a gente faz o seguinte, escolhe um número, por exemplo, eu escolhi o ponto 1, né? Esse B aqui seria o ponto 1 aqui. Eu vou pegar a área total que vem, que toda essa parte aqui, eu vou pegar a parte vertical e a parte, digamos, horizontal, tá? Separei em duas partes. A mesma função eu separei em duas partes. Então, essa área aqui está dada por essa expressão, que é integral imprópria do tipo 2. E de 1 em diante, né, o B aqui no caso é 1, de 1 em diante, você tem a do tipo 1. Então, vamos resolver separadamente, né? A gente faz esse limite aqui, depois faz esse limite aqui, para ver o que dá. Então, vamos lá. No primeiro caso, seria essa parte aqui, né? De 0 até 1, como a reta x igual a 0 aqui, ó, ela é uma assíntota, então isso aqui tem que ser calculado da forma limite quando a tende para 0 por valores positivos, né? De a até 1. Bom, agora sim, antes de você fazer o limite, essa integral aqui é uma integral definida. 1 sobre x é derivada do logaritmo do módulo de x, isso a gente já sabe, né? Então, isso aqui vai ser, essa expressão aqui vai ser o logaritmo do módulo de x calculado em 1 menos logaritmo do módulo de x calculado em a. Como o x aqui é positivo, eu não preciso botar o módulo. Então, isso aqui fica o logaritmo de x calculado em 1 menos logaritmo de x calculado em a, que é isso que está aqui, ó. Logaritmo de x calculado em 1, que é logaritmo de 1, né, e logaritmo de a. E aí eu vou fazer o a tender para 0. O que acontece? Logaritmo de 1 a gente sabe, é 0. O logaritmo em qualquer base de 1 é 0. Tá? Então isso aqui é 0. Mas quando o a tende para 0, o logaritmo tende para menos infinito. Né? Porque lembra o gráfico do logaritmo? Ele faz assim, né? Então quando você está tendendo para 0, ele vai para menos infinito. Tem que saber os gráficos dessas funções básicas, hein? Tem que lembrar bem. Então, isso aqui vai para menos infinito, com o menos aqui na frente, isso vai para mais infinito. Então, essa área aqui, ó, ela é infinita. Tá? Ela é uma região não limitada que não tem área é infinita. E essa outra parte aqui, do lado de cá? Bom, como essa figura é supersimétrica, né, também vai dar infinito. Mas vamos conferir. Então, a segunda parte, que é a integral de 1 a infinito, o impróprio está aqui, tá nesse cara aqui, tá? Corresponderia à assíntota horizontal. Então, você vai ter logaritmo de x calculado em b menos logaritmo de x calculado em 1. Depois eu faço b tender para infinito. Então, está aqui, ó. Logaritmo de x calculado em b, é isso. Logaritmo de x calculado em 1, é isso. Isso aqui é 0, tá? Isso aqui é 0. Então, o logaritmo de b, quando b tende para mais infinito, vai dar mais infinito. Então, também, essa área aqui também é mais infinito, como a gente já desconfiava, né? Então, essa integral imprópria aqui, na realidade, são duas, né? Ela é divergente para esse ponto aqui, também é divergente para isso. Ou seja, essa aqui é divergente e essa aqui é divergente. Então, essa aqui também é divergente. Tá certo? As duas, né? Para os dois lados. Ok? Vamos pensar agora o P menor que 1. Então, agora eu tenho x elevado a menos P, onde o P é menor que 1. Eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou separar de 0 até 1, depois de 1 em diante. Tá? A figurinha não é exatamente essa, né? Porque essa aqui eu aproveitei a mesma figura, que era a figura 1 sobre x. Ela é simétrica aqui. Isso aqui é uma hipérbole, na realidade. Tá? É uma hipérbole. Mas nesse caso aqui já não é mais, né? Quando você pega um P diferente de 1, não é mais uma hipérbole, não é exatamente não tem simétrico. Na realidade, para P menor que 1, ela fica mais exprimida aqui e fica mais para cima aqui, ó, tá? E a gente vai ver isso, o que acontece agora quando a gente for calcular o limite. Então, observa, a integral de 0 a 1 de x elevado a menos p, isso é uma potência. Como é que a gente integra a potência? Soma 1 no expoente e divide por esse resultado. Então, a primitiva de x elevado a menos p é x elevado a menos p mais 1 dividido por menos p mais 1. Tá? Então, antes de passar o limite, ó, essa aqui é uma integral definida. Tá? Cuja primitiva é x elevado a 1
menos P dividido por 1 menos P. Tá? Quer dizer, menos P mais 1, né? É 1 menos P. Quando eu substituir no 1, quando eu substituir o x por 1, dá isso. Quando eu substituir o x por A, dá isso. Tá? Então, agora você vai fazer o limite dessa parte. Essa parte aqui não depende de A, então isso aqui já está fixo. Quando você faz o A tender para infinito, para zero, quer dizer, quando você faz o A tender para zero, né? Porque corresponde a esse ponto aqui, ó. Veja bem, P menor que 1, então 1 menos P é positivo. Potência com valores positivos, quando você faz o A tender para zero, isso vai dar zero. Então, essa parte aqui se anula. Então, dá esse número que está aqui, ó. Né? 1 sobre 1 menos P. Como se fosse a razão, né? Como aqueles retângulos que a gente viu, tinha uma fórmula parecida com isso, né? Só que eu tinha botado a razão igual a Q. Aqui, como se fosse a razão igual a P. Tá certo? Então, é 1 sobre 1 menos P. Então, esta integral aqui, ela é convergente, porque o limite existe. Tá? Então, esta área aqui, ó, para essa função, para qualquer P menor que 1, essa parte aqui, ela converge. Tá? Então, na realidade, essa função, ela afina para cá e depois aqui ela fica um pouquinho por cima dessa aqui. Tá? Vamos conferir isso então, olha só. Vamos pegar agora essa parte aqui, ó. Então, ela é imprópria no infinito, né? Então, eu vou fazer o B tender para infinito. Então, fica a integral de 1 até B. A primitiva é a mesma. X elevado a 1 mais P dividido por 1 mais P. Então, eu vou calcular x elevado a 1 mais P calculado em B. Depois, x elevado a 1 mais P calculado em 1. Então, você tem esse limite aqui, ó. B elevado a 1 menos... No lugar do x, eu boto B. B elevado a 1 menos P sobre 1 menos P, menos 1 elevado a 1 menos P, que é 1, né? Que é 1 menos P. Isso vai dar infinito, por quê? Isso aqui está fixo. Só que quando você faz o B tender para infinito, lembra que 1 menos P é positivo, né? Então, esse expoente aqui é positivo. Uma potência com expoente positivo, ela cresce. Tá? Então, isso aqui vai para infinito. Então, infinito. Então, essa integral aqui, ela diverge. Mas se você olhar como duas, essa aqui converge, mas essa aqui diverge. Então, o resultado aqui é infinito. Mas é infinito por causa dessa parte horizontal. Tá certo? Ok? Muito bem. Agora vamos fazer o P maior que 1. Para fazer o P maior que 1, vamos fazer uma coisa parecida, né? Você tem agora, dividindo em duas partes, tá? Como esse aqui, né? Se dividir em duas partes. E a gente vai olhar esse caso aqui e depois esse caso aqui. Então, aqui eu aproveitei o mesmo gráfico, tá? Mas nesse caso, quando o P é maior que 1, essa linha vermelha ela fica mais afastada para cá. Ó. Ela vem por cima aqui e depois vai diminuindo aqui, tá? Mas vamos fazer do mesmo jeito, né? Vamos pegar e vamos dividir essa parte. Então, repete o mesmo argumento, né? Quando A vai para 0, só que você tem o P maior que 1. Então, quando P é maior que 1, 1 menos P é negativo, tá? Então, agora o que você tem é que esse expoente aqui é negativo. Se esse expoente é negativo, é porque você tem uma coisa no denominador, né? É como se você tivesse isso aqui, ó. X elevado a menos P é a mesma coisa que 1 sobre X elevado a P, tá certo? Então, é como se fosse 1 sobre A elevado a um número positivo. Bom, então, o que acontece? Quando A tende para 0, isto aqui tende para infinito. Tá? Isso. Por que eu estou botando... Isso aqui tende para infinito, né? Bom, mas aqui tem um menos. Por que aqui teve mais? É porque esse número aqui é negativo. Ó. 1 menos P é negativo. Negativo com negativo vai dar mais infinito. Tá certo? E agora, esse outro caso aqui inverte, né? Esse outro caso aqui vai dar convergente. Tá? Mesmo argumento vai dar, na realidade, 1 sobre P menos 1. De novo, olha, isso aqui fica 1, né? Isso aqui é 1, porque 1 elevado a qualquer número é 1. Então, fica menos, só que isso aqui é negativo, então eu troquei o sinal aqui, ficou P menos 1. Então, inverteu, né? Quando P é maior que 1, esta parte aqui é finita, mas esta aqui é infinita. Tá certo? Muito bem. Então, analisamos todos os casos das potências P. Ok? Agora, vamos pegar um exemplo também simples, olha só. Vamos olhar para a função e elevado a menos x. Eu vou pegar a integral de 0 a infinito. A pergunta é o seguinte, essa integral é imprópria? É.
porque eu tenho assíntota, essa função, essa função aqui tende a zero no infinito, então ela tem uma assíntota horizontal. Mas ela não tem assíntota vertical, porque no ponto zero isso aqui está definido, não vai para o infinito. Tá? Então essa integral ela só é imprópria no infinito, né? Então, só isso que a gente tem que fazer. A integral de 0 a infinito é a mesma coisa que isso, por definição, né? A integral de 0 a b, mas o b tendendo para o infinito. Muito bem, o que eu vou fazer então? Eu vou calcular a primitiva de e elevado a menos x, para usar o teorema fundamental do cálculo. A primitiva de e elevado a menos x é o quê? Menos e elevado a menos x. Está aqui, ó. Menos e elevado a menos x. Isso aqui eu tenho que substituir o x igual a b, e depois o x igual a 0. Tá? E depois eu faço o limite. Então, quando você substituir, vai dar isso. Ó. Agora, vamos olhar tá? Isso aqui é só anotação para lembrar o que tem que fazer, né? Esse limite que eu tenho que calcular. Tá certo? Então, quando b tende para o infinito, e elevado a infinito é infinito. Então, isso aqui é 0. Né? 1 sobre infinito é 0. Tá? Então, ficou 0, sobrou 1. Então, essa função aqui é uma função positiva. Lembra que o gráfico dela é assim, né? Lá vai para o infinito. E a área debaixo do gráfico é 1. Certo? Vamos fazer essa outra aqui para exemplificar. Estou pegando sempre funções que têm primitivas fáceis, né? Por exemplo, isso aqui a gente sabe que é a derivada é a derivada de quem? Isso aqui é a derivada do arco tangente, né? Lá das tabelinhas. Então, de novo, ela é uma integral imprópria no infinito. Não é imprópria no zero. Porque essa função não tem assíntota vertical. Tá? Então, por definição, é isso. Então, vou calcular... Aqui eu vou usar o teorema fundamental do cálculo. Então, é arco tangente no B menos arco tangente no zero. Está aqui, ó. É o arco tangente no B menos arco tangente no zero. Arco tangente... Vou escrever de novo. Está aqui, ó. Arco tangente no B menos arco tangente no zero. Arco tangente no zero, arco tangente calculado em zero, é zero, né? Porque a tangente de zero é zero. E quando B tende para o infinito, o arco tangente de infinito é π sobre 2. Por quê? Porque a tangente de π sobre 2 é lá no infinito, né? Tendendo para os valores mais infinitos, né? Se fosse para menos infinito, daria menos π sobre 2. Ok? Então a resposta é π sobre 2. Então essa integral aqui ela é convergente. E corresponde a uma área abaixo do gráfico, como sendo π sobre 2. Ok? Muito bem. Agora vamos complicar um pouquinho. Vou pegar um outro exemplo. Eu vou pegar essa integral imprópria de e elevado a menos x2. Então, essa função e elevado a menos x2 é a famosa gaussiana. Tá? A gente vai precisar trabalhar muito com essa função quando vocês forem estudar probabilidades, né? É a gaussiana. Então, ela tem um monte de aplicações. O gráfico dela é assim, ó. Na realidade, ela é uma função par, né? Então, do lado direito, ela vai para lá e decresce muito rapidamente. Do lado esquerdo, ela vai para cá. Igualzinha, tem uma simetria aqui. Mas como eu estou querendo de zero a infinito, eu só quero, então, a integral debaixo do gráfico, indo daqui até o infinito. Ok? Ela decresce muito rápido. Aqui o gráfico praticamente se confunde com o eixo horizontal. Mas nunca é o eixo horizontal, porque isso aqui nunca é zero, né? Isso aqui é elevado a qualquer número, nunca é zero. Ok? Muito bem. Então, para fazer o teorema fundamental do cálculo, eu tenho que fazer o limite nesse caso, no caso do B só. Bom, mas e aí? Qual é a primitiva de elevado a menos x2? Como é que a gente calcula isso? Não tem primitiva elementar. Essa é uma das funções, apesar de ela ser importantíssima, até um nome, né, gaussiana, né, a função de Gauss, ela tem um nome, ela não tem uma primitiva elementar. Então, não dá para calcular o teorema fundamental do cálculo com funções que são combinações de funções básicas. Não, porque ela é uma das que não existe. Como é que a gente pode saber, então, para calcular a área? Bom, calcular o valor exato é complicado. A gente vai ver como fazer, tem um truque para fazer isso, usando, no cálculo 2 a gente vai aprender isso, né? É melhor até, de repente, em cálculo 3 a gente vai ter um valor exato para isso aqui, ó. Mas não dá para fazer pelo teorema fundamental do cálculo direto, como eu estava aqui, não. Não tem como fazer isso. Mas, pelo menos, saber se isso converge ou não converge é possível, tá? E aí é o seguinte, a gente vai fazer uma estimativa. O que a gente vai fazer? Vamos fazer o seguinte, olha, vamos comparar esta função que a gente está tratando
com essa outra que nós vimos aqui atrás, ó. Essa. Essa a gente viu, essa integral aqui, de 0 a infinito, a gente viu que ela converge. E o valor exato é 1, tá certo? Agora vamos passar para essa aqui, então. Então, eu vou pegar e vou fazer o seguinte, eu vou comparar o e elevado a menos x2, que é a curvinha vermelha, com o e elevado a menos x, que é essa curvinha azul. Então, o que eu sei? Olha só. Eu verifico, posso até fazer uma continha fácil de ver, que elas, a partir do x igual a 1, o gráfico vermelho fica abaixo do gráfico azul, ou seja, isto é menor que isso para todo x maior que 1. Tá? Ok? Isso é fácil de fazer porque a função exponencial é crescente. Tá? Então, como para x maior que 1, x ao quadrado é maior que x. Então, menos x ao quadrado é menor do que x. Tá? Se esse expoente aqui, ó, é menor que esse, e a função exponencial é crescente, então ela preserva a mesma ordem. Então, é fácil de verificar. Né? Aqui o desenho está ilustrando, mas é fácil provar isso. Né? Porque x ao quadrado, para x maior que 1, x ao quadrado é maior que x. Então, menos x ao quadrado é menor que menos x. E aí, como a exponencial é crescente, ela mantém a mesma desigualdade. Tá certo? Então, agora a gente pode ver o seguinte, olha, a gente sabe que para a curva azul, a área debaixo do gráfico azul, daqui em diante, na realidade, daqui em diante a gente sabe que é 1. Em particular, daqui em diante a gente sabe que converge, né? É menor que 1. E essa outra que está aqui abaixo é menor ainda. Então, essa área aqui vai ser convergente. Por quê? Porque aquela que está por cima é convergente. Então, na realidade, vamos interpretar isso direitinho. Olha, esta função é sempre positiva para todo x, tá? Então, esta integral que eu quero calcular de 0 até b, a integral definida, como função do expoente b, ela é uma função crescente, tá certo? Por quê? Porque como ela é positiva, né, como a função é positiva, você vai, à medida que o b vai afastando, a área vai aumentando, porque esses valores são todos positivos. Então, é uma função crescente. Muito bem, então ela é uma função crescente. Outra coisa, a gente viu isso, né? Isto é menor que isto. Então, a integral de 1 até b disto é menor ou igual que de 1 até b disto. Ou seja, a área debaixo desse gráfico é menor que a área debaixo desse outro gráfico. O gráfico vermelho, a partir do 1, né? Olha, a partir do 1, o gráfico vermelho fica abaixo do gráfico azul. Né? E o gráfico, e aquelas áreas ali são, né? São correspondentes, né? Azul está por cima, o vermelho está por baixo, então essa área aqui é menor que essa área toda aqui. Né? É isso que está sendo dito. Muito bem. Então, agora quando você faz o b tender para infinito, isso aqui fica limitado por um número menor que 1, né? Porque eu estou começando do 1. Tá certo? Ora, essa função é crescente, então você tem um 1 aqui. Essa função a de b ela é crescente, mas ela não pode passar de 1, porque é sempre menor que 1. Então, ela converge. Certo? Então está aqui, ó. Então, isso aqui, que é a integral imprópria, é esse limite. Esse limite é menor que esse limite. E esse limite aqui, na realidade, não é 1, né? 1 seria de 0 em diante, é menor que 1. Isso aqui é menor que 1. Eu errei aqui, ó. Menor que 1. Porque de 0 até infinito é equivale a 1. Então, isso aqui é menor que 1. Ok? Bom, mas então, se ela é menor que 1, é porque é um número. E por que eu estou enfatizando essa coisa dela ser crescente? Porque esse resultado só vale se a função for crescente. Porque se ela ficar subindo, descendo, subindo, descendo, subindo, descendo, subindo, descendo, ou seja, se isso aqui mudar de sinal, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, essa área uma hora cresce, outra hora decresce, eu não posso garantir que converge para nada, né? Então, esse resultado de comparação, assim como a gente fez, comparando um gráfico menor por um gráfico maior, só vai dar resultados se você tiver com funções positivas, para garantir que a área é uma função crescente da variável b. Tá? Ok? Isso que a gente fez tem um teorema que diz o seguinte, olha, sejam f e g, definidas num intervalo qualquer, né, de a qualquer até infinito, funções positivas, explicações contínuas também, né, positivas, tais que a f é sempre menor que a g para todos os valores daquele intervalo lá. Tá? Então, a gente tem o seguinte, se a função maior,
a integral imprópria da função maior é convergente, então a integral imprópria da função menor também é convergente, tá? Por isso que a gente está supondo positivas, porque isso aqui, à medida que o b vai aumentando, essa expressão vai crescendo, então ela não pode passar de b, porque o g é sempre maior que b. Então, se a integral imprópria da função menor é convergente, da função maior é convergente, então da menor também é. A área de cima é maior que a área de baixo. Então, se a área de cima é finita, a de baixo também. É isso que está sendo dito, né? E aí você tem o contrário, né? Se a área da função que fica por baixo for infinita, ou seja, se essa integral for divergente, então a maior também tem que ser divergente. Tá certo? Então eu posso usar, por exemplo, se você quer estudar uma função f e você quer saber se ela é convergente ou divergente, você pega uma função maior. E se essa maior, que é mais fácil, poderia ser mais fácil, né, de calcular, ela for convergente, que é exatamente o exemplo que a gente fez, né? Essa função aqui, ó, a integral dessa função aqui eu não sei calcular, mas a integral dessa eu sei. Então essa aqui é f, essa aqui é g, tá? E estou usando esse teorema, tá? Muito bem. Os mesmos resultados se aplicam às integrais impróprias do tipo 2. Esse mesmo teorema aqui se aplica para o tipo 2, tá? Em vez de ser no infinito, pode ser uma assíntota vertical. Mas vale a mesma coisa. Se a de baixo for convergente, a de cima for convergente, a de baixo também é. Se a de baixo for divergente, a de cima também é. Ok? Tá claro? Muito bem. Então vamos fazer mais uns exemplos. Então, por exemplo, vou pegar essa função aqui, quero calcular essa integral. Pelo teorema fundamental do cálculo, dá para fazer. Aliás, é um dos exercícios mais difíceis lá do final da lista que eu mandei para vocês. Tá? Dá para fazer. Mas não é simples, é uma contaria infernal. Tá? Mas se eu quiser saber só se converge ou não, se eu não quiser saber o valor exato, então eu posso comparar com alguma coisa que seja menor. Então, o que eu vou comparar? Olha, eu vou comparar essa com essa. Observa o seguinte, ó, quando x é maior que 1, para valores de x maior que 1, x à quarta é maior que x ao quadrado. Então, 1 mais x à quarta é maior que 1 mais x ao quadrado. Então, se você inverter, o maior passa a ficar no denominador, né? Então a fração fica menor. Esse é menor que esse. Ora, se esse é menor que esse, então a integral de 1 até b dessa função fica menor que a integral de 1 até b nessa função aqui. Tá? Mas essa é o arco tangente, a gente já viu. É o arco tangente. Então, essa aqui fica menor que a do arco tangente, então essa aqui também é convergente. Então, a conta fica assim, ó. Integral de 1 ao infinito de 1 mais x4 é menor ou igual que a integral de 1 ao infinito dessa função. Esqueci de botar o dx aqui, tá? Tem um dx. Dessa função. E essa função aqui é a derivada do arco tangente. Tá? Então, fica arco tangente do ponto B, que eu vou fazer tender para infinito, que vai ficar π sobre 2, como a gente fez, menos o arco tangente de 1. Olha, o arco cuja tangente vale 1 é π sobre 4. Então, essa integral aqui é π sobre 4. π sobre 2 menos π sobre 4 vai dar π sobre 4. Certo? Então, essa aqui é menor, então ela é convergente. Ok? Então, está aqui, ó. Bom, por que aqui converge se eu botei 1 e aqui eu estou dizendo que é 0? Porque essa função aqui, ela é de 0 até 1, ela tem uma função definida, né? No ponto 0, isso aqui vale 1. Essa função vale 1 no ponto 0. Ela não tem assíntota. Então, de 0 até 1 tem um gráfico de uma função que eu sei que tem uma área limitada. A função é contínua, direitinho. Não sei o valor, mas é definida, né? É uma região limitada. De 1 em diante é que eu tenho uma região não limitada. Tá certo? Mas essa região não limitada tem uma área, de 1 até infinito, tem uma área que é menor que π sobre 4. Então eu posso aumentar, se eu botar, em vez de 1, se eu puxar de 0 até 1 vai dar um número, e de 1 até infinito π sobre 4. Então ela é convergente, porque tem um valor numérico. Não posso dizer qual é o valor agora, mas eu sei que existe esse valor. Tá certo? Muito bem. Então, a gente vai terminar essa parte por aqui. Eu espero que vocês possam fazer os exercícios que foram enviados. Eu vou estar enviando em seguida o gabarito daquela lista que eu mandei para vocês de integrais. Na realidade, vocês já têm isso lá naquela apostila organizada pelo Remy, né, o monitor. Remy e outros, né, são os 3 monitores que juntou tudo, né?
juntou todas aquelas listas e até acrescentou coisas a mais. Mas de qualquer maneira eu vou mandar separadamente para vocês também. Ok? Então, vamos ficar por aqui hoje, gente. Um abraço e até a próxima.